Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro e nós vamos falar do Brasil, do nosso presidente. Por quê? Porque o presidente é uma pérola. Ele não existe. Meus amigos, tem uma reportagem muito interessante do Folha e ela traz assim: Bolsonaro dá uma declaração falsa ou imprecisa a cada 4 dias, né? E aí tem o bolsômetro. Certo? Você sabe o que é o bolsômetro? Quem é o Bolsonaro? O bolsômetro é uma medida aqui que foi dado, né, para as mentiras de Bolsonaro. Até que ponto o Bolsonaro sai mentindo? É uma coisa que a gente precisa realmente pontuar e mostrar que o governo ele vive de fake news. Ele vive de vantagem. Vantagens que nas quais não existem. Parece marketing, propaganda, né? Campanha eleitoral. Vamos criar aqui um fake newsinho aqui para dar um away. Bom, por que eu falo isso? Pessoal, existe aí realmente uma desconfiança muito grande por parte dos investidores internacionais com relação ao Brasil. E isso faz com que nossa economia não decole. Bolsonaro quer mostrar que está dando bem, está dando certo com ele. Claro, todos os ex-presidentes fizeram lá sua pintura de vantagens, né? Estou fazendo isso, está dando certo aquilo. Todos fizeram, pessoal, todos. Todos puxaram, né? Sardinha para o seu lado. Só que no caso de Bolsonaro, ele estica demais a baladeira. Ele aumenta algo que ainda está por vir, nem sabe se vai dar certo. Quer ver um exemplo? A sessão onerosa, né? A sessão onerosa, que na qual estava aí falando, né, dessa venda de pré-sal, dessas bacias, né, do pré-sal, que ia gerar um alto faturamento. E na verdade acabou sendo uma grande frustração, porque não foi esperado, né, como se imaginava. As grandes empresas petrolíferas mal se interessaram. Houve duas estatais chinesas que tiveram com lá uma porcentagem muito pequena, então que acabou aí abocanhando 90% foi a própria Petrobras, meus amigos. E isso não gera resultado nem lucro. De uma certa forma é prejuízo, porque a Petrobras ela ainda vem se reestruturando devido a todas as crises, né, de corrupção que foi existente nela no governo, nos governos anteriores. E isso faz com que realmente mostre que o Brasil ainda não é um país confiável. É lamentável. Não é uma coisa que a gente pode se orgulhar. Na verdade, o país está numa situação caótica. Investidores não estão muito interessados em investir no Brasil. E existe um certo risco aí. E é uma pena. É uma pena. Então, o que aconteceu hoje com essa grande perspectiva que acabou gerando uma grande frustração, Bolsonaro inventa de colocar nas suas redes sociais lá, principalmente no Twitter, que é o lugar de mentiras. Se você quer postar uma mentira legal, quer postar um fake news, vá no Twitter, principalmente no Twitter de Bolsonaro. Pois é, meus amigos, a rede de fake news de Bolsonaro é bem extensa e vamos falar sobre o bom fake news que ele postou no Twitter dele. Então, ele disse que 3 grandes empresas multinacionais sairiam na Argentina. E vinha para instalar fábricas no Brasil. Só sendo. Só sendo mesmo. Só sendo. E essas 3 marcas, né, multinacionais, uma delas é a Honda, né, a montadora de carros, muito bom, Honda. A MWM e a L'Oréal. Meus amigos, fosse verdade, seria bom. Ô, maravilha. Emprego no Brasil, mas por um outro lado seria ruim. Por que se seria bom para um lado e ruim para o outro? Bom, o bom é porque teríamos emprego, teríamos grandes empresas aqui dentro do Brasil. O ruim é que como essas empresas estão na Argentina, aumentaria o desemprego lá. E o nosso principal parceiro comercial da América do Sul é a Argentina. Então imagina como ficaria o déficit da balança comercial da Argentina. Não ia comprar produto do Brasil porque os caras já estão com uma alta taxa de desempregados. Vai grande 3 multinacionais embora, aumenta. E aí como é que fica? E o bom é que Bolsonaro comemora. O Brasil está sendo confiante, etc, coisa e tal. Só que, pessoal, uma hora depois ele teve que tirar o Twitter dele.
Era fake news. Aí ele tirou, foi? Tirou. O presidente Jair Bolsonaro publicou na madrugada desta quarta-feira em uma rede social que a L'Oréal, a Honda e a MWM, uma fábrica de motores, havia anunciado fechamento de fábricas na Argentina e instalação no Brasil. As empresas negaram transferência das fábricas. A publicação foi apagada algumas horas depois. No post, Bolsonaro justificou a mudança das empresas pela suposta confiabilidade do investidor no Brasil e disse que atrairiam mais empregos ao Brasil. Só que a MWM, fábrica de motores americanos, a Honda, gigante de automóveis, e a L'Oréal anunciaram o fechamento de suas fábricas na Argentina e instalação no Brasil. Era tudo fake news. Era tudo fake news. E a prova é tão grande, meus amigos, que não existe essa tal confiabilidade no Brasil, que a sessão onerosa foi um fracasso. Olha, eu vou falar uma coisa que eu espero que muitos possam entender, e é sério. Muitos pesquisadores, muitos países já estão aí prevendo a crise energética, porque o petróleo ele será substituído realmente por algum tipo de fonte de energia renovável, limpa, no caso seria elétrica, solar, o que você puder imaginar. E muitos se perguntam até que ponto compensaria investir no petróleo. O Brasil está com pouco tempo, no início dos anos 2000, que descobriu o pré-sal no governo do Lula para Dilma. E nós não tivemos aquele auge como muitos países na década de 50, 60 e 70 tiveram com o enriquecimento com o petróleo. Nós estamos aí vivendo agora um avanço tecnológico que as energias serão produzidas de forma limpa, permanente. Isso é bom, não é ruim, porque o petróleo ele polui e você fica preso pela oscilação do mercado. Já pensou você com placas de energia solar na sua casa produzindo a sua própria energia, abastecendo seu próprio carro? É assim que será o futuro. Claro, e ainda até que você chegue lá, o petróleo será consumido. Mas, infelizmente, não vai gerar tanto lucro. Nós temos uma reserva gigantesca de pré-sal, que é um petróleo muito refinado. Mas só que a própria sessão onerosa mostrou que tem algo errado aí no governo. A estratégia macroeconômica e as divisões de como funcionará essa exploração do petróleo não é bem clara. E ainda existe aquela desconfiança no mercado brasileiro. Muitos investidores não estão a fim de colocar o dinheiro não aqui, viu pessoal? É tanto que os Estados Unidos, as empresas petrolíferas de lá, mal se interessaram aqui. E foi duas chinesas. Onde estão as grandes empresas petrolíferas que não quiseram estar aqui no Brasil para pegar esses blocos de pré-sal. Isso mostra e que ainda há uma grande, imensa desconfiabilidade no mercado brasileiro, que eu espero que passe. Porque passando, os empregos voltam, a economia cresce e o sofrimento brasileiro pode até diminuir. Mas no momento, enquanto a figura Bolsonaro imperar como presidente do Brasil, a desconfiança por parte dos investidores para o mercado brasileiro ainda será grande. Porque nós não tivemos êxito lá em Davos, não estamos na OCDE, há uma névoa escura no acordo Mercosul-União Europeia, Bolsonaro rodou a Ásia e países árabes atrás de negócio e não foi, tirando a Arábia Saudita, as demais não foram grandes coisas. E por último, além do fake news do tweet de Bolsonaro, a sessão onerosa, infelizmente, foi um fracasso. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.